Cristo seja formado em mim, seja formado em meu caráter. Cristo, meu exemplo, transformador da minha vida. Cristo, fazendo a diferença em mim, sendo formado em mim o teu caráter. Cristo, transforma minha vida em um novo homem, de acordo com teu perfeito ser. Que eu seja transformado de acordo contigo, Espírito Santo, transforma o meu ser. Que eu seja levado a ser como Cristo, fazer a diferença por onde eu andar, viver como Cristo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado e engrandecido seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Jesus maravilhoso, que seja impresso em mim o teu caráter, os teus valores, a tua essência, que o meu ser, que a minha mente se transforme através daquilo que o Senhor é, através daquilo que o Senhor tem, através daquilo que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a diferença que o Evangelho tem feito na sua vida? Qual a diferença que os ensinos de Jesus têm feito na sua vida? Qual a diferença que a palavra de Deus tem causado na sua vida? Qual o impacto? Será que você vem sendo transformado? Será que a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de ver as outras pessoas, de ver o mundo que nos rodeia, será que isso vem trazendo algum impacto na sua vida, alguma diferença, vem transformando o seu ser de alguma forma? Para que, como diz a palavra de Deus, a gente seja transformado de glória em glória, até que um dia nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Ou seja, até que um dia nós sejamos iguais a Cristo. Afinal de contas, esse é o objetivo de Deus: ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Esse é o objetivo de Deus quando Ele nos criou. É ser adorado. É ter uma família de pessoas, de homens com livre-arbítrio que o adoram por vontade própria, não por obrigação. Qual a diferença o ser cristão tem feito na sua vida? Sabe, eu gostaria que hoje, ao ouvir essa palavra, você olhasse para trás, para antes da sua conversão, antes de você verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus, aceitar o sacrifício que Ele fez por você, que você olhasse para trás e visse como, lembrasse como você era.
como você tomava as suas atitudes, como você tomava as suas decisões, como que você agia diante das situações. E aí você observasse como você passou a ser, como você está se tornando depois que você começou a caminhar nos caminhos de Deus, depois que você começou a ouvir a palavra do Senhor, depois que você começou a ser discipulado pelo seu pastor. E eu gostaria que você colocasse isso numa balança e que você visse se você continua sendo como você era antigamente, ou se a palavra de Deus vem transformando você com o passar do tempo e à medida que você vai conhecendo, porque a própria palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Da mentira que você vivia anteriormente. Nós vemos no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo assim: meus filhos. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja que está em Gálatas. E aí ele fala assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E nesse versículo eu quero destacar duas coisas. Primeiro, o discipulador, o pastor, aquele que ensina, aquele que prega nos púlpitos das igrejas, ele tem que sentir dor de parto pelas suas ovelhas, para que as suas ovelhas sejam ensinadas, para que as suas ovelhas aprendam a palavra de Deus, aprendam o verdadeiro evangelho, não os usos e costumes da igreja, não os achismos de alguns pastores, não o evangelho falso, raso, vazio que está sendo pregado hoje nos púlpitos, mas o verdadeiro evangelho. Os pastores precisam sentir dores de parto até fazer com que as ovelhas aprendam a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, tenham a palavra de Deus impregnada nos seus corpos, nos seus corações, nos seus espíritos, nas suas almas. E outra coisa que eu quero destacar nesse versículo é quando ele fala que ele está sentindo dor de parto por causa das ovelhas, dos filhos, dos novos convertidos, até que Cristo seja formado neles. A preocupação do apóstolo Paulo não era com o dinheiro do dízimo ou das ofertas dos irmãos daquela igreja, não. A preocupação do apóstolo Paulo não era em fazer bazares, quermesses, lanchonetes, grupos de louvor e outras coisas com os membros daquela igreja, não. A preocupação do apóstolo Paulo era formar Cristo naquelas pessoas. Era pregar o evangelho de uma tal forma que Jesus Cristo, o caráter de Cristo, os valores de Cristo fossem impressos, formados naquelas pessoas, impregnados naquelas pessoas, e que elas pudessem começar a viver isso, viver Cristo, viver o verdadeiro evangelho, as boas novas. Será que Cristo já está formado em você? Será que você pode olhar para a palavra de Deus e dizer assim: poxa, as minhas atitudes estão parecidas com essas aqui, com as atitudes que Jesus tinha, com os valores que Jesus defendia? Sabe, nós estamos vivendo momentos, nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos ter Cristo formado em nós. Nós precisamos viver a palavra de Deus que nós escutamos diariamente, toda semana nos cultos,
as pregações, as escolas dominicais, os ensinos bíblicos, isso tem que fazer parte na nossa vida. Nós temos que viver aquilo que nós estamos escutando. Nós temos que praticar o verdadeiro evangelho. Ou seja, nós temos que ter Cristo formado em nós. Viver conforme a imagem de Jesus. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29, nós lemos o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e mais uma vez eu quero voltar essa palavra para os pastores, os líderes, os mestres. Olha só, nós o proclamamos. Proclama quem? Proclama o quê? O evangelho. Proclama Jesus. Proclama as boas novas da Bíblia. Advertindo e ensinando a cada um quem? As ovelhas, os novos convertidos, as pessoas que estão dentro da igreja, os membros da igreja, com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, o objetivo é apresentar cada um dos membros que estão debaixo da autoridade daquele pastor perfeito em Cristo. E apresentar a quem? Apresentar ao Pai. Apresentar ao Pai todo homem perfeito em Cristo. Porque só existe perfeição em Cristo. Para isso, o apóstolo Paulo diz que ele se esforça, lutando conforme a força de Jesus que atua poderosamente nele. A força de Jesus, qual é essa força? É o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, que atua nas igrejas, que ensina os pastores para que eles possam ensinar o verdadeiro evangelho às ovelhas. Isso é formar Cristo nas ovelhas. É por isso que muitas vezes, em muitas igrejas, nós chegamos e vemos que as pessoas não têm Cristo formado neles. Jesus não tem feito a diferença na vida deles. Jesus não está sendo visto na vida dessas pessoas. Por quê? Porque o evangelho não é pregado. Porque não existe esforço para pregar o verdadeiro evangelho. Faz-se campanhas, prega-se o evangelho da prosperidade, da cura a todo custo, sabe? O evangelho de um Deus mordomo. O evangelho de um Deus que é praticamente obrigado a fazer o que nós queremos. Mas nós não vemos Cristo sendo formado nas pessoas. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, nós lemos assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizendo que nós estamos sendo transformados. Nós precisamos ser transformados constantemente, diariamente. A palavra de Deus precisa nos transformar. A palavra de Deus precisa causar diferença na nossa vida. Se nós não vemos mudança nas nossas atitudes, a palavra de Deus não está surtindo efeito em nós. Nós não estamos dando espaço, nós não estamos dando oportunidade da palavra de Deus fazer a diferença em nós. Nós precisamos abrir espaço para que Jesus, o Espírito Santo, pegue a palavra de Deus que entra pelos nossos ouvidos, leve essa palavra até o interior do nosso espírito e faça com que ela gere transformação ali dentro, com que ela gere frutos. Frutos de arrependimento do pecado, frutos de mudança, de melhoria
dentro da palavra de Deus. Até que Jesus seja formado em nós. Até que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo e não a nós. O que o evangelista João Batista dizia? Ele dizia que Jesus cresça e eu diminua cada vez mais. Ou seja, que Jesus seja visto em mim. Ele precisa aparecer e não eu. É Jesus que tem que aparecer quando nós pregamos a palavra de Deus. É Jesus que tem que aparecer quando nós fazemos sinais e maravilhas através do Espírito Santo. É Jesus que tem que aparecer quando nós estamos cantando, louvando, adorando a Deus. É Jesus que tem que aparecer e não nós. Você sabe por quê? Porque Deus só consegue nos olhar quando Ele nos vê pelo sangue de Jesus, quando Ele nos vê através de Jesus. Se Deus olhar diretamente para nós, nós somos consumidos. Porque Deus só vai ver os nossos pecados, Deus só vai ver a nossa imundícia, Deus só vai ver a nossa imperfeição. Nós só somos perfeitos em Jesus, nós só somos sarados e curados em Jesus, nós só somos limpos dos nossos pecados através do sangue de Jesus. E é através de Jesus que Deus nos enxerga. É através de Jesus que Deus nos olha. É através de Jesus sendo formado em nós que Deus olha para nós e nos permite entrar em sua presença. Se nós formos até a presença de Deus simplesmente como nós somos, nós seremos consumidos. Nós seremos destroçados, porque nós só temos pecado, nós somos ruins. A palavra de Deus ela é bem clara, a palavra de Deus diz que não existe um só justo sequer, não existe um só que não tenha pecado, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, sem exceção. Então Jesus precisa ser cada vez mais formado em nós, em nosso caráter, em nosso ser, em nossas atitudes, nas coisas que nós fazemos. Jesus precisa ser formado em nós. E essa mudança, essa transformação, ela tem que ocorrer diariamente, todos os dias. Todos os dias nós precisamos permitir que Jesus seja formado em nós. Todos os dias nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos encha. Como a palavra de Deus nos diz, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, para que vocês sejam transformados, restaurados, para que Jesus seja formado em nós. Oh, aleluia, Senhor, meu Deus! Glórias a Ti! No livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24, nós lemos assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós precisamos nos despir, nós precisamos arrancar de nós o velho homem, o homem do pecado, o homem da bebedice, o homem dos vícios, o homem da jogatina, o homem da prostituição, o homem da pornografia, o homem da mentira, do roubo, do assassinato, do vício nas drogas. Nós temos que arrancar esse homem de nós. E temos que nos vestir do novo homem. Qual é o novo homem? É aquele homem formado através do caráter de Jesus, através do evangelho de Jesus, através da palavra de Jesus, pregada nos púlpitos aonde verdadeiramente se prega a Bíblia, se prega a palavra, aonde verdadeiramente o Espírito Santo está agindo. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículos de 12 a 16, nós lemos assim:
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu acho muito bacana esse texto que o apóstolo Paulo coloca, escrevendo para a igreja de Éfeso, aonde ele diz que os cristãos de Éfeso não podem mais ser como crianças, que são levados, olha, a criança, você diz, olha, isso aqui é gostoso, e ela pega e põe na boca, ela confia. Ah, aquilo lá é bom, ela vai lá, pega para ela e sai, porque ela confia que é bom. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós não podemos mais ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho, como se nós fôssemos crianças. Nós temos que ter maturidade para saber o que é bom e o que é ruim, para saber o que é o verdadeiro evangelho e o que é o falso evangelho, para saber quando as pessoas querem apenas nos explorar financeiramente, e para saber quando verdadeiramente a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada, para que nós possamos nos alimentar dela. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos que ser formados em Jesus, formado em Jesus, Jesus sendo formados em nós. Jesus sendo formado no nosso caráter, Jesus sendo formado nos nossos valores, na nossa vida cristã. Que essa palavra hoje possa trazer entendimento para a sua vida, possa abrir os teus olhos, a fim de que você olhe e veja, poxa, eu não estou vendo diferença na minha vida, eu preciso buscar essa diferença, eu preciso que Jesus, o Evangelho, faça a diferença na minha vida. Que nós possamos pegar essa palavra de hoje, ouvi-la e correr atrás daquilo que vai transformar a nossa vida verdadeiramente, para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos nos preparar para não sermos enganados por todo o vento de doutrina, para não sermos enganados por coisas que são pregadas e não estão na palavra de Deus, para que nós possamos não ser enganados, achando que algumas coisas são pecado quando não são, quando a palavra de Deus não diz que é. Que nós possamos ter Cristo formado em nós cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Dê o seu dislike também, se você não gostou, não tem problema. Interaja com a gente. Diga aquilo que você não gostou, aquilo que você achou dessa pregação. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mandar essa palavra para todos os lugares, em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link desse vídeo, mande para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, sua escola, faculdade, empresa, aonde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você reflita Jesus aonde quer que você ande, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluias! Sejam abençoados em nome de Jesus. Abreijos para você. Seja uma bênção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.